Boa, pessoal. Vamos falar dos nossos casos do alemão. Aqui eu coloquei todos os casos e uma explicação bem brevezinha do que a gente precisa saber sobre eles. A gente tendo absorvido essas definições, a gente consegue seguir para o uso desses casos. Aqui, pessoal, é bem importante que a gente consolide essas definições de uma forma bem intuitiva na nossa mente. Então, eu vou contar uma historinha para vocês começarem a pensar nelas desse jeito. O nominativo, que é quem está sublinhado e pintado de verde neon, ele é o sujeito da frase. Vai ser através do nominativo que eu vou olhar como que eu vou conjugar o verbo. E ele é o dono da ação. Quando eu falo que ele é o sujeito da frase, eu estou dizendo que ele é o dono da ação. Ele que vai realizar a ação. Se é ele quem realiza a ação, outras pessoas que estão na frase vão só receber, porque alguém já está fazendo. Seja o verbo construir. Alguém constrói algo. Quem está construindo, quem está fazendo essa ação, vai ser o sujeito da frase, vai ser o nominativo. Então eu vou falar que o homem constrói. Der Mann, o homem, der Mann baut. O verbo bauen é construir, conjugado para o der Mann baut. Der Mann baut. O acusativo, ele vai ser a casa. Por que ele vai ser a casa? Ele vai ser o objeto direto da frase. O que significa ser o objeto direto? Para esse objeto que a ação está direcionada. É ele que está recebendo a ação de ser construído. Então, o objeto direto recebe a ação diretamente, por isso que é objeto direto. Ele é usado depois de alguns verbos e depois de algumas preposições. Então, o significado, a essência do acusativo é receber a ação, tá? O homem constrói uma casa. Der Mann baut ein Haus. O dativo ele vai representar quem está sendo afetado por essa ação, mas não está recebendo essa ação diretamente, é um objeto indireto. Por exemplo, o homem constrói uma casa para a família dele. Veja, não é a família que está construindo a casa e o homem não está construindo a família. Essa família, ela só está sendo indiretamente afetada pela ação de construir a casa. O dativo vai representar esse pessoal dentro da frase, quem é afetado pela ação do verbo, mas não quem recebe a ação do verbo diretamente. Então, quando a gente for usar o dativo, a gente vai perceber que ele vai ser usado depois de alguns verbos e depois de algumas preposições, dependendo do contexto. Agora eu quero deixar uma pergunta aqui para vocês me responderem. Por que o acusativo e o dativo são usados só depois de alguns verbos ou de algumas preposições? O nominativo já vem antes, o nominativo já é o dono da ação. Então é óbvio que o que vem depois não vai ser o dono da ação. Se a gente pensar em uma ação acontecendo, igual jogar detetive. Vamos jogar detetive com o alemão. Tem alguém que mata, tem alguém que descobre quem morreu, tem as vítimas, cada um tem seu papel. A mesma coisa vai acontecer numa frase em alemão, cada um vai ter seu papel. O verbo tem o papel de falar qual que é a ação. O sujeito, o nominativo, tem o papel de mostrar quem está fazendo a ação. O acusativo está mostrando quem está recebendo essa ação, o que está sendo feito. E o dativo está recebendo o para quem isso está sendo feito. Quando a gente olha ali objeto direto e objeto indireto, a gente precisa tomar alguns cuidados. O primeiro cuidado é não tentar relacionar o que é um verbo que tem um objeto direto no português com um verbo que tem o objeto direto no alemão. Até por isso que tem algumas gramáticas que acabam nem abordando essa nomenclatura, esse conceito, para não confundir. Por quê? Por exemplo, quando a gente estava aprendendo português, assim, lá na sexta série, sétima série, a gente aprendia verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto, verbo intransitivo. Essas definições no alemão, elas não cabem, não tem como a gente relacionar. O alemão tem as suas próprias nomenclaturas. E essas nomenclaturas são os casos. Essas definições são os casos. Então a gente tem em português objeto direto tananã, objeto indireto nananã. Em alemão a gente tem nominativo, acusativo e dativo. Eu já vou falar do genitivo, tá? O nominativo é o dono da ação, quem faz. O acusativo e o dativo recebem. Um recebe diretamente, o outro vai receber indiretamente. Um vai receber de fato o tiro, o outro vai ser afetado pelo tiro. Então veja, pessoal, eu tenho o sujeito da frase, eu tenho os dois objetos da frase e eu tenho um outro caso que indica posse. Além de indicar posse, é o objeto da frase quem recebe ação, ponto e vírgula.
também é usado depois de alguns verbos e algumas preposições. É o objeto da frase, quem é afetado pela ação do verbo, e é usado depois de alguns verbos e algumas preposições. Para a gente decidir quem vai entrar depois de um verbo, se é o acusativo ou se é o dativo, porque tá falando os dois, né? Usado depois de alguns verbos. Tá, quais verbos usa dativo? Quais verbos usa o acusativo? Para a gente responder essa pergunta, a gente vai ter que olhar para a família do verbo. E o nome que a gente dá para essa família, para essa palavra família, eu vou substituir por regência. Quem rege esse verbo? Esse verbo ele vem da família do acusativo. Ele é um verbo que vai ser regido pelo caso do acusativo. Eu vou usar o acusativo depois dele. Ele é um verbo que vem da regência do dativo. Ele pede para que seja usado o dativo. Eu vou usar o dativo. Então, agora eu vou fazer uma comparação entre esses dois casos aqui. E aqui a gente vai conseguir até perceber o porquê que não dá pra gente relacionar com o português, por exemplo. Isso daqui é uma característica da língua alemã e de outras línguas que tem caso também. Aqui fica claro para mim quem é o sujeito das duas frases, certo? Que é o ich. E agora eu quero olhar para a ação do verbo, porque eu falei que depois de alguns verbos eu uso o acusativo, depois de alguns verbos eu uso o dativo. Aqui nesse exemplo, eu construo, o que eu construo? Uma casa. Essa casa, ela vai estar no acusativo. Por que ela vai estar no acusativo? Porque a regência do verbo bauen é o acusativo. Ou seja, o verbo bauen chega e fala: depois de mim vem algo que eu estou construindo. Acusativo. Está recebendo ação. No caso do verbo helfen, ele faz a mesma coisa. Ele fala: ó, depois de mim vem alguém, só que vai vir no dativo. Quem eu ajudo vem no dativo. Porque a regência do verbo está no dativo. Então, veja, os dois são objetos da frase. Eu estou falando sobre essa parte aqui, ó, gente. É usada depois de alguns verbos. Como eu vou saber se eu uso depois de um verbo o acusativo ou o dativo? Olhando a regência dele. Essa palavra é importante. Olhando a regência do verbo. A gente vai aprendendo a regência do verbo pelo uso. E no Léo dá para ver de uma forma bem clara. Eu vou mostrar aqui para vocês. A família do dativo é bem pequenininha. A grande maioria dos verbos, eles são regidos no acusativo. O verbo não tem como ser dativo ou acusativo. Ele tem como ter a regência dele. Por que eu tô falando isso? Porque um verbo nunca vai ter uma roupa. Um verbo nunca vai ter um caso de nominativo de acusativo. O verbo, ele vai chamar alguém que tem. Depois dele, olha, ó, não é o Bauer que tá pintado de amarelo, tá? É o que vem depois. O verbo pode ter a regência no dativo e no acusativo? Não. O que pode acontecer é o seguinte: se o verbo tem a regência só no dativo, isso daqui é um ponto importantíssimo. Eu preciso que vocês prestem muita atenção. Isso é bem importante. É o pilarzão do alemão. Se o verbo tem a regência no acusativo, primeiro caso ali, ó, eu posso opcionalmente colocar também um objeto indireto mostrando quem é afetado por essa ação, se eu quiser. Obrigatoriamente eu preciso ter o acusativo. Exemplo, eu compro um livro. Eu compro não faz sentido. Eu preciso ter um objeto que recebe diretamente a ação. Eu compro um livro. Opcionalmente, eu posso dizer quem vai ser afetado por essa ação, para quem eu vou comprar esse livro. E daí eu vou colocar no dativo. Eu compro um livro para o meu marido. Opcionalmente. Agora, outro pessoalzinho de verbo. Dativo. O verbo, ele precisa, o complemento primeiro dele, o primeiro complemento dele é dativo. No caso do verbo ajudar, no caso do helfen. Depois do helfen, obrigatoriamente vem o dativo. Porque ele já recebe e é afetado. Tipo, pensa assim, você ajudar alguém, ele vai receber a ação de ajuda e ele é afetado pela ação de ajuda. E aí eu não tenho um complemento no acusativo. Os casos do alemão, eles expressam funções. Eles são usados depois de verbos e de preposições. Um dos usos do caso do dativo é quando a gente fala de preposição parada. Então, a gente viu isso acontecendo nesse uso de preposições de lugar. Agora, a gente sai dessa peculiaridade, que é um dos usos do caso do dativo, e a gente vai olhar macro, quando a gente usa o dativo sempre. Então, é isso que a gente fez, sabe? Foi essa diferença de perspectiva que a gente teve. Tá, beleza.
Pra preposição, quando tá parado ali pra indicar lugar, eu uso o dativo. Pra que mais eu uso o dativo? Depois de alguns verbos. E pra dizer também quem é afetado pela ação do verbo. Eu ajudo o homem a subir a escada. Então vamos primeiro pegar o que eu preciso, ó. Ich, o verbo ajudar é helfen, o homem é der Mann, a escada e subir. Die Treppe. Esse é o verbo subir as escadas. Hin, auf, gehen. Eu tenho dois verbos aqui, nenhum é modal. Eu tenho o verbo subir e o verbo ajudar. Eu ajudo. Como que eu conjugo ich pro helfen? Ich helfe. Aí vamos fingir que a gente não sabe que o helfen tem o complemento dele no dativo. Então a gente vai procurar qual que é a regência do verbo helfen. Para isso a gente vai usar o Léo. E a gente vai escrever aqui o verbo helfen. Pra gente perceber que o helfen é dativo, eu vou ter que olhar, gente, esse JMDM aqui é jemand, é alguém. O jemandem, que é a abreviação do jemand, que é alguém, é jemandem. Ele vai estar com a letra M representando o dativo, o dem. Jemanden, se aparecer com N, vai estar representando o acusativo, que o final é N, né? Der, den, dem. Então, a partir desse Mzinho aqui, eu vou ver que o verbo helfen é dativo. Então, ó, o verbo helfen tem a regência dele no dativo por causa desse M. Vou só comparar aqui com o verbo visitar, aqui para vocês darem uma olhada. Ó, como visitar aparece aqui, ó, jemanden, com N de nariz. Por quê? Eu visito alguém no acusativo. Ou visito etwas, ou visito algo no acusativo. Etwas é algo. Suchen, procurar. Eu procuro algo ou alguma coisa. E aí agora vem a mágica. Olha lá. Ich suche meinen Schlüssel. Eu procuro a minha chave. Eu procuro algo. A minha chave. Minha chave está no acusativo. Por que que minha chave está no acusativo? Porque o sujeito é eu. E por que que não está no dativo? Porque o suchen pede acusativo. Gente, você tem que ler o que está no convite da festa para saber qual look você vai. No caso, o convite da festa que o suchen mandou, ele falou: venha de acusativo. Você vai questionar o dono da festa por que que ele pediu acusativo? Não. Por que que ele pediu dativo? Não. Vou trazer um outro exemplo aqui pra gente. O verbo agradecer. Olá. Jemandem. Com M. Jemandem. Aqui, ó. Ich danke meinen Mann. Ich suche meinen Schlüssel. Acusativo. Ich danke meinem Mann. Dativo. Por quê? Porque o verbo pediu. Olha lá. Comprar. O verbo comprar. Tá vendo que quando eu compro etwas no acusativo. O Léo tá me dando a regência dele. Então, vamos falar assim, que o Laércio kauft algo no acusativo. Sei lá, uma mesa. Exemplo aleatório. Einen Tisch. Aí agora, ele compra uma mesa e aqui eu vou poder fazer o que? Eu vou até abrir o nosso caderninho aqui, ó. Pra gente ler essa parte aqui de novo, ó. O acusativo é o objeto da frase, quem recebe a ação. O dativo é o objeto da frase, quem é afetado pela ação do verbo. Então, vamos colocar aqui quem que é afetado pela ação do verbo, que sou eu. Lárcio kauft der Frau einen Tisch. A mulher está sendo afetada pela ação, por ela estar no dativo. Ela não está recebendo ação. Quem recebe a ação do kauft está no acusativo. Quem falou isso foi o próprio verbo. Eu olhei aqui, ó, o Léo falou, ó, ele recebe no acusativo. Se ele recebe no acusativo, é quem está no acusativo que está sendo comprado. Eu só coloquei o dativo aqui porque eu quero dizer quem é afetado por essa ação também. Eu posso não colocar o dativo nessa frase, porque o que o verbo exige é o acusativo. O acusativo é o objeto direto da frase e ele é usado, 1, quando o verbo tem regência no acusativo, ou 2, quando a preposição tem regência no acusativo. Eu vou dar um exemplo aqui do acusativo, no caso 1, quando o verbo tem regência no acusativo. Ich suche einen Schlüssel. Eu procuro uma chave. O verbo tem regência no acusativo. Isso aqui é um exemplo. Vou colocar aqui um outro exemplo. Quando a preposição tem regência. Das ist für meine Mutter. Isso é para minha mãe. Porque a preposição für exige o acusativo. Então, aqui, ó, caso 1, quando o verbo tem regência no acusativo, quando a preposição
tem regência no acusativo. Vou dar um outro exemplo com o 2. Ich gehe ins Kino. Porque in mais das. In das Kino. Né? A preposição tá com a regência no acusativo. Beleza? Aqui no exemplo 1 e no exemplo 2. Agora, eu vou mostrar aqui no exemplo do dativo na situação 1, que é quando o verbo tem a regência no dativo. No caso desse 1 aqui, ó. Ich danke meinem Mann. Nesse caso aqui, o verbo tá com a regência no dativo. Ich danke meinem Mann. Por que o dativo tá aqui? Porque o verbo pediu o dativo. Igual quando eu coloco aqui, der Mann kauft einen Tisch. O einen Tisch tá aqui porque o verbo comprar pediu o acusativo. Aqui o verbo agradecer pediu o dativo. Outro verbo que pede o dativo, o helfen. Ich helfe dem Mann. Por que o dem Mann tá aqui? Por causa do verbo helfen, que pede o dativo. Esse é o primeiro uso. O segundo uso é quando a preposição tem a regência no dativo. Das Hotel ist vor dem Restaurant. É um caso de locale preposition, preposição, tô olhando para a preposição, e nesse caso aqui essa preposição tá pedindo a regência do dativo, tá exigindo o uso do dativo. No exemplo 3, eu quero citar quem é afetado, mas não é pelo verbo e nem por causa da preposição. Então eu já tenho uma frase, der Mann kauft einen Tisch. E agora eu quero dizer quem vai ser afetado por essa ação. Der Frau.